Maravilha, pessoal. Vamos a mais uma aula de química e nessa aula iremos estudar uma das concentrações, porque são vários tipos de concentrações, mas nós iremos focar na aula de hoje na concentração comum, tá? E nós iremos entender por que ela é tão importante, tá? E por que ela cai bastante nas provas e as principais dicas. Certo, então vamos primeiro entender o conceito básico da concentração. Tá? Vamos discutir teoricamente como funciona a concentração ao acrescentar soluto no solvente. Então imagine só que nós temos aí um recipiente. Esse recipiente tem uma quantidade de solução, tá? Ok? E nessa solução nós temos aí o nosso soluto disperso ou espalhado, tá? Coloquei aqui algumas partículas em azul como cores fantasias, tá? Mas nós sabemos que a solução nós temos a junção de soluto mais solvente, certo? E esse soluto mais solvente, nós temos o que nós chamamos de solução. E essa solução, ela precisa ser homogênea. Se é homogênea, apresenta somente uma única fase, ok? Maravilha. Então vamos lá. Então, ao acrescentar soluto no solvente, essas partículas se espalham, se dispersam, como já foi dito, por todo o recipiente ou volume. Se dividirmos essa solução em dois recipientes, imagine que eu tenho esse recipiente aqui, que eu vou chamar de recipiente 1, e eu divida esse recipiente em dois recipientes, certo? É como se você tivesse um copo com água e sal, né, e dividisse esse mesmo copo em dois. E aí eu vou ter o recipiente 2 e vou ter o recipiente 3, tá? Então, pessoal, esses recipientes contendo agora a solução cai pela metade, né? Porque eu dividi por 2. E o que é que cai pela metade, professor? Cai a massa. Então vou dividir a massa do soluto, que é M1, dividir por 2. E também cai o volume. Então, vou dividir também por 2. Ok? Lembrando que esse volume aqui é o volume da solução. Ok? E não o volume do solvente. Bem, então vamos lá. Aqui também cai a massa do soluto pela metade. E o volume também cai pela metade. Não é isso, professor? Exatamente. Ok? Então, vamos lá. Agora, que é que acontece? Eu vou pegar essas duas grandezas, tá? Massa e volume, e vou relacioná-las, tá? Então eu posso pegar aqui concentração é igual a massa do soluto dividido por 2 e o volume dividido também por 2. Professor, por que você está dividindo por 2? Porque quando eu dividi o recipiente 1 em recipiente 2 e recipiente 3, cai pela metade, pessoal. Tanto a massa como o volume, ok? Então, agora eu estou fazendo a relação dos dois. Então, aqui, observem que eu tenho a nossa primeira fração e a nossa segunda fração. Então, aqui eu tenho divisão de fração. Divisão de fração, lembra lá? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, aqui nós podemos cancelar 2 com 2, ok? Resultado, sobrou só a massa do soluto dividido pelo volume da solução, ok? Maravilha? Então, a concentração, ela expressa a razão, né? Quando eu falo razão, é a divisão aqui, ó, entre a massa do soluto, que é o M1, e o volume da solução, que é o V. Ou seja, é a quantidade de soluto em gramas. Então, esse M1 aqui, em gramas, que é a massa do soluto, e o volume em litro. Ou seja, a massa do soluto, ela está dividida para cada litro de solução. Show? Então, geralmente essa concentração ela é expressa
em gramas por litro, tá? Ela é expressa em gramas por litro. Mas outras unidades podem ser usadas, como por exemplo, miligrama por litro, ou também grama por metro cúbico. Enfim, podemos ter miligrama por ml, quilograma por litro, enfim. Só que o comum é nós utilizarmos gramas por litro, tá? E é o que é mais cobrado nas provas. Professor, como isso cai nas provas? Geralmente o enunciado dos problemas envolvendo concentração comum traz o volume em ml, tá? Então, normalmente nas questões, tá aqui um quê de questão, no enunciado, certo? A concentração comum, normalmente o volume ele vem em ml, tá? E aí você, como estudante esperto, inteligente, deve converter ml para litro, certo? Você precisa converter de ml para litro. Então aqui eu vou dar uma dica básica. Para você converter de ml para litro, como ml é uma grandeza menor do que litro, você divide por 1000. Você divide por 1000. Se fosse o inverso de litro para ml, você multiplicaria por 1000. Ok? Então, pessoal, você precisa lembrar de alguns detalhes. 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. 1 litro corresponde a 1000 ml. Se 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, eu posso dizer também que 1000 ml corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Então, aqui é 1 para 1, ó. 1 ml, 1 centímetro cúbico. Então, se eu tenho 1000, eu também terei 1000 centímetros cúbicos. Ok? Maravilha? Então, para fixarmos melhor, vamos para uma questão problema, né? Vamos exercitar. Calcule a concentração em gramas por litro, né? Ó, aqui em gramas por litro, de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela possui 60 gramas do sal, né? Que no caso é o nitrato de potássio, com 300 centímetros cúbicos de solução. Então, imagine o seguinte, nós temos aqui o recipiente, nesse recipiente nós temos uma solução, esses 60 gramas já estão aqui, certo? Misturados ou dissolvidos juntamente com solvente, certo? E o que ele quer é que nós expressemos essa situação em gramas por litro, ok? É isso que ele quer. Então vamos lá. Nós podemos resolver de duas maneiras. Nós podemos utilizar pelo método da regra de 3, pode ser uma regra de 3 simples, e nós podemos resolver também usando a expressão matemática. Professor, que expressão matemática é essa? Aquela, pessoal, do quadro anterior. Nós temos concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume. Professor, eu não vi essa expressão lá no quadro anterior. Então, vou novamente retornar para você ver ela. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Esse C, que é a concentração comum, vou colocar aqui no canto. E o que sobrou dessa relação foi isso aqui, ó. Massa e volume, certo? Massa e volume. Lembrando que a massa em grama e o volume em litro. E o que é que está acontecendo lá na questão problema, professor? Olha aqui o que é que está acontecendo. Nós temos aqui a massa está em grama, certo? Tudo ok para a massa. E não precisa converter porque ela já está em grama aqui, pessoal. Ó. Destacar ela e está batendo com o que ele quer, grama. Então não precisa mexer com a massa. Agora só que a unidade de volume, que é essa aqui, ó, centímetros cúbicos, é necessário que ele esteja em litro, porque a questão quer que você calcule em litro.
Então, quando você for dividir aqui, ó, porque aqui é uma razão. Se você dividir direto, não vai bater. Por quê? Porque o resultado vai nos dar um resultado na unidade de gramas por centímetro cúbico. Maravilha? E na questão, quer que isso aqui se transforme em litro. Ok? Beleza. Então, pessoal, como é que eu faço? Pode fazer aquela mesma dica que eu dei anteriormente no quadro anterior. 300, como é uma unidade menor do que litro, você pode dividir por 1000. Quando você dividir por 1000, você pode estar cancelando aqui, ó, esses dois zeros de cima com dois zeros de baixo. 3 dividido por 10 é 0,3 litro. Ok? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Concentração é igual, onde a massa do soluto eu vou substituir por 60, não precisei mexer. E aqui por 0,3 litro. Resultado disso. Pensa aí rapidinho e responda. Então, pessoal, 60 dividido por 0,3 é 200. Então, 200 gramas por litro. Professor, se fosse por regra de 3, então você iria fazer o seguinte. 60 gramas, que é esse 60 aqui, pessoal, está dissolvido em 300 centímetros cúbicos, né, da solução. Então, como aqui já está ok a massa, nós precisamos converter o volume, então eu vou colocar aqui 1000 centímetros cúbicos. Mas por que 1000, professor? Porque 1000 centímetros cúbicos, pessoal, correspondem a 1 litro. Lembra lá que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, ok? E 1000 ml corresponde a 1000 centímetros cúbicos. E esse mesmo 1000 ml corresponde a 1 litro. Então, 1000 centímetros cúbicos corresponde também a 1 litro. Ok? Então, aqui eu coloco x, né? Então, produto dos meios pelos extremos. Então, eu tenho 300x é igual a 60 vezes 1000. Ok? X é igual a 60 vezes 1000 dá 60.000 dividido por 300. Então, aqui vai ficar 600 dividido por 3, que equivale a 200 gramas por litro. Maravilha? Percebe que o gabarito é o mesmo, utilizando tanto a expressão matemática da concentração comum, como também uma regra de 3 simples. Ok, pessoal? Então, a dica de hoje foi sobre esse conteúdo, tá? Outra observação importante, não se deve confundir a concentração comum com a densidade de uma solução, tá? E a densidade é aquela expressão matemática que nós iremos ver nas próximas aulas, que é a massa do soluto mais a massa do solvente dividido pelo volume, tá? É diferente da concentração, porque ela só é a massa do soluto, ok? Então, isso aqui é diferente disso aqui, ok? É diferente da massa do soluto, ok? Ambas elas expressam a concentração de uma solução, mas a densidade ela mostra a razão entre a massa da solução e o volume da solução. Professor, mas essa quantidade de soluto ela é muito pequena, professor, para a gente considerar essa massa como esse volume. Pessoal, mesmo que a quantidade seja bem pequena, mas bem pequena, chegando a praticamente não mudar muito, mas a gente é preciso diferenciar, certo? Se eu quero 1 litro de solução, não é necessariamente eu vou ter 1 litro de solvente, certo? Não necessariamente. Acontece que o soluto, mesmo dissolvido, ele aumenta um pouco no volume total, ou seja, ele tem também participação no volume da solução. Ok? Maravilha, pessoal. Curta o vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, você automaticamente ser notificado. E até a próxima aula.